Olá, quero apresentar as propostas de atividades de teatro para a educação infantil. A abordagem será despertar na criança a oralidade e desenvolver os movimentos da criança através dos sons e os movimentos corporais. Usarei uma didática dentro do interesse da criança, ou seja, como também dentro da linguagem da criança. O planejamento para educação infantil será jogos teatrais da história dos Três Porquinhos. Os benefícios deste planejamento será estimular a oralidade da criança. Este planejamento será realizado dentro da própria sala da criança, ou seja, as mesas e cadeiras serão afastadas e usaremos o centro para estar realizando. O primeiro processo será a partir de uma rodinha que será proposto para as crianças. Faremos uma rodinha e nessa rodinha será escolhido duas crianças para fazer entrevistas. As entrevistas serão com os personagens da história dos Três Porquinhos, ou seja, com os porquinhos e o lobo. E as outras crianças, elas responderão às perguntas utilizando os movimentos dos porquinhos, como também do lobo, juntamente com as crianças. Supervisão da professora, e as perguntas serão elaboradas juntamente com todas as crianças. E à medida que as crianças serão feitas para as crianças, elas compreenderão que está no final e que elas podem estar voltando à sua vida normal, saindo daquele jogo. E ao final será discutido com todas as crianças os graus que elas encontraram de dificuldade, quais foram os sonzinhos, quais foram os movimentos que eles mais gostaram. Logo de início, o ambiente ele vai estar todo preparado para esse início desse jogo, ou seja, um ambiente com suspense. O ambiente ele estará todo preparado previamente e naquele momento que for mostrar para as crianças, fazer com que as crianças compreendam que ela está dentro do cenário, né, de uma floresta, por exemplo. O professor vai estar levando motivação para as crianças através da curiosidade, ou seja, outro benefício que a gente pode estar despertando aí seria esse, de curiosidade nas crianças. Por quê? Porque antes de começar o jogo, a proposta do professor é estar falando para a criança: agora vocês terão a oportunidade de conhecer as curiosidades dos Três Porquinhos, aquilo que você gostaria de saber, a verdadeira história, é a oportunidade nessa entrevista de você conhecer. Ou seja, existem outra possibilidade de despertar na criança a verdadeira história do lobo mau. Será que ele era mau mesmo? Será que ele tinha algum problema que levava ele a ser mau? Então tudo isso entra dentro do desenvolvimento, entra dentro do planejamento, de estar mostrando para a criança uma mudança de história no final, né? Reinventar um final da história. E as crianças vão estar compreendendo. Podemos propor também nas perguntas que o lobo, na hora que ele estava correndo, ele caiu, machucou a perna. Como que anda um lobo com as pernas machucadas, né? Então, assim, naquele momento que derrubou a primeira casa do porquinho, como foi aquele sopro, qual foi o som produzido com a queda daquela casa. Então, assim,
São N possibilidades que a gente vai estar desenvolvendo nesta aula, né, através do planejamento dos jogos voltados para os três porquinhos. Então, assim, essa é a proposta, né, desse planejamento para crianças. Obrigada.